Fala, gente, beleza? Tranquilo? Maravilha! Olha só, de vez em quando, para falar a verdade, de vez em sempre, eu costumo entrar em alguns blogs assim que são legais de viagens, né? Costumo também visitar alguns perfis de Instagram, essas coisas todas, só para ficar namorando alguns lugares para conhecer, para ficar vendo algumas fotos, ficar vendo alguns vídeos ali, que é sempre legal, né? Como você aí, que nem eu, é um viciado em viajar, certeza absoluta que fica com várias ideias aí na cabeça, né? De qual que é o próximo lugar que a gente vai conhecer. Tá bom, só que eu percebo o seguinte, principalmente no Instagram, parece que todo lugar é maravilhoso. É impressionante isso daí. Você entra num perfil, você entra no outro, você entra no outro, mas parece que é tudo perfeito, que nada dá errado. Tá, tá, mas pelo menos aqui, né, eu sempre gosto de jogar real. Eu já fui para muito lugar legal, para muito lugar espetacular mesmo, né, que depois em outros vídeos eu comento. Mas vamos falar um pouquinho, começar a falar um pouquinho, na verdade, de uma viagem que eu fiz para Moçambique. Agora me diz aí, quantas pessoas você conhece que já foram para Moçambique? Bom, eu, né? Então você já me conhece aí, então pelo menos eu fui para lá pelo menos uma vez na minha vida. E aí você se pergunta o seguinte: cara, o que você foi fazer em Moçambique? Né? Porque acho que olhando para você, você não tem muito jeito aí de ter nascido lá. Então, o que aconteceu para você parar lá naquele país, né? Que é um país que fica na África, né? Colado ali com a África do Sul, para quem não conhece. Seguinte, né? Em julho de 2019, eu fiz uma viagem para a África. Aí eu fui para a África do Sul, que eu queria já conhecer faz um tempo, né? Fazer uns safaris, fazer a Garden Route também, que depois eu falo mais sobre isso daí, que foi uma viagem espetacular, foi uma viagem legal. Só que como não é todo dia que a gente atravessa o oceano, né, para fazer uma viagem, eu pensei o seguinte: vamos abrir aqui um mapa da África e vamos ver alguns locais aqui que estão perto, né, justamente para eu poder aproveitar, já que eu tô lá mesmo, né? Vamos ver se dá para fazer uma perna aqui nesse ponto, se dá para fazer um bate-volta aqui, se dá para dar uma escapadinha para esse lado. Então fui fazendo ali a minha pesquisa, né? Fui colocando ali alguns países ali, né, que eu achava interessante, e eu vi que tinha Moçambique nessa história. E eu achei que foi uma ideia legal por dois motivos, por curiosidade e oportunidade. Curiosidade de conhecer um país onde se fala português, né? Porque eu nunca fui para Portugal. Acho que o euro atualmente não está ajudando muito, né? A gente viajar para lá, mas um dia eu vou, né? Então eu falei, pô, deve ser legal você chegar em outro país e poder falar português também. É porque normalmente para os lugares onde eu vou, ou eu me viro muito bem no inglês, ou eu faço o meu ridículo portunhol, espanhol ali, que fica uma desgraça, mas dá certo, mas costuma dar certo. Eu falei, deve ser legal, né? Ir para um lugar ali, falar português, maravilha. Ainda mais você cruzar, né, o oceano, chegar lá, os caras falando português, tá bom. E outra foi aquela questão da oportunidade, que eu vendo que de Joanesburgo até Maputo, que é a cidade, que é a capital de Moçambique, o voo só tinha uma hora, é um voo bem rápido, diga-se de passagem, e era um voo extremamente barato, né? Então ia dar uma diferença, assim, só para vocês terem uma noção, de uns 400 a 500 reais, assim, no máximo, assim, para fazer ali uma escalinha em Maputo. Daí eu falei, bom, já que tem essa oportunidade aí, eu tenho essa curiosidade, por que não, né? Por que não? Já que eu tô lá. E tinha outra coisa também. Eu fui lá para a África porque eu queria também conhecer os safaris, né? Como eu sou biólogo, né? Eu gosto dessa parte. E eu vi que de Maputo eu conseguiria ir para a Suazilândia, né? Que agora eles estão chamando de Eswatini, que é um país bem pequenininho, mas eu achei bem legal. Eu achei bem legal, fui fazer o safari lá no Parque de Hilane, acho que é assim que se fala, e depois eu faço
um vídeo aí sobre ele. Daí eu conto mais aí que essa foi bem legal mesmo. Aí, juntando tudo isso, falei, por que não? Por que não, né? Então, obviamente, eu fui começar a pesquisar, né? Que nem eu faço aí com as minhas outras viagens. Comecei a procurar alguns blogs, né? Algumas recomendações da internet e percebi que não tinha tanta coisa. Mas aí eu pensei, tá, né? Então não é um destino tão procurado aí pela galera. Né? Que se eu, por exemplo, se eu digitasse ali, quero conhecer a Disney, quero conhecer Paris, meu, ia ser uma chuva, né? De postagens aí, todas aquelas fotos, né? De Instagram, aquelas fotos bonitas, tudo perfeito ali, mas enfim. Mas comecei a achar ali alguns blogs, né, pouquíssimos blogs ali, mas foram referências bem legais, bem interessantes, e fui vendo ali que o país era um pouco modesto, né, mas isso daí eu já esperava mesmo, né, que Moçambique passou por uma guerra civil, né, então eles estão se recuperando ainda, parece que em 1994 que acabou a guerra lá, então você já não espera grandes coisas. Daí tudo bem, né? Mas fui pesquisando, pesquisando, pesquisando e descobri uma coisa que já me chamou muito a atenção. Para ir para Moçambique, você brasileiro, você BR, precisa de visto. Isso daí eu achei um pouco estranho porque, ó, aqui a gente fala português, lá eles falam português também. Então seria uma ótima oportunidade, né, liberar o visto, porque talvez isso daí iria estimular mais o turismo para aquele país, né? Mas enfim, isso daí é coisa deles aí, então tudo bem, né? A gente aceita, se a gente quer viajar para lá, a gente tem que aceitar essas coisas. Só que eu comecei a ver ali quanto é que seria esse visto, né? Como é que faz para obter esse visto? Entrei no site lá do aeroporto de Maputo, né, aeroporto internacional, porque normalmente sempre tem um link ali falando da imigração, da embaixada, não achei nada. E o site do aeroporto de Maputo é um lixo, é um site muito ruim, tá? Até eu, que não manjo quase nada aí de programação, de internet, de web design, eu consigo fazer um site melhor do que aquele, tá? É muito ruim mesmo. Fui no site lá do Ministério do Turismo de Moçambique e também não achei informação relevante não, ou seja, o preço desse visto. Então eu entrei aqui no site do Itamaraty, né, para tentar buscar algumas informações. Daí achei lá o endereço do site da Embaixada de Moçambique, que fica aqui no Brasil, só que eles estão lá em Brasília, e percebi o seguinte, que se eu quisesse tirar o visto aqui no Brasil, eu teria que pagar R$ 600. Olha esse preço, R$ 600. Por quê? Porque eu teria que tirar o visto de múltiplas entradas. Porque lembra que eu queria fazer o safari lá na Suazilândia, que é um outro país. Então eu iria para Moçambique, iria para Suazilândia, voltaria para Moçambique, daí depois eu voltaria para a África do Sul para poder continuar minha viagem. Só que você tem um visto de entrada simples que custa só R$ 300. Então você já bate o olho assim, você já fica pensando um pouquinho, será que vale a pena mesmo? Não. Eu dei mais uma pesquisada, eu vi que tem uma outra opção de visto, que essa opção é normalmente quem viaja para lá costuma fazer, que é o visto on board. Ou seja, assim que você chega no aeroporto de Maputo, você na imigração consegue tirar o seu visto. Aí fuçando ali, pesquisando, eu descobri ali, né, em alguns blogs que o preço desse visto era de US$ 50. Você pagava ali US$ 50 na hora. Além disso, você podia também pagar em Rand, que é a moeda da África do Sul, ou pagar em Metical, que é a moeda lá de Moçambique. Tudo bem, né? Pesquisei ali umas 2, 3 fontes, vi que o valor era mais ou menos esse daí, era essa média. Eu falei, tá. Então agora aqui a gente já está com um valor um pouco mais viável, né? Acho que vai ficar muito mais fácil eu tirar o visto ali na hora, do que ter que pegar meu passaporte, mandar lá para Brasília, esperar 15 dias para os caras fazerem o visto. Aí
aí não dá certo, porque eu não gosto muito de mandar passaporte pelo correio, então não, eu prefiro fazer ali na hora, sempre com o passaporte ali na minha mão. Enfim, então o problema do visto ali, resolvemos, né? Daria para tirar ali no aeroporto. Tá bom. Chegando no dia da viagem, eu estava lá na cidade do Cabo, na África do Sul, daí eu voei em direção a Joanesburgo, daí de Joanesburgo a gente fez ali uma escalinha ali de uma hora e pouquinho, peguei o voo ali para Maputo. Uma coisa aconteceu que eu achei que isso daí foi um sinal. Eu acho que nessa minha viagem da África eu devo ter feito uns 6 voos no total, né, que eu fiz vários lugares ali, e todos eles foram muito tranquilos. Só que esse voo indo para Maputo foi o único que deu uma turbulência absurda, né? Mas assim que tava chegando na cidade, mas o avião ele fez assim, falei, putz, mas tudo bem, mas depois eu entendi que isso daí foi um sinal, né? Porque turbulência pode acontecer mesmo. Já vendo assim a cidade lá pela janelinha do avião, já dá para perceber que você não espera grandes coisas, né? Realmente é um lugar mais modesto, né? Não espere uma cidade gigantesca e até compreensível pela história ali de Moçambique, né? Com aquele lance da guerra civil que eu comentei com vocês. Tá bom, tá bom. Avião pousou, beleza, né? A gente desembarcou, né? Que tava eu e minha esposa. Daí nós fomos lá para a imigração. Então lá na imigração, aí você vai tomar um chá de cadeira em pé, né? Porque não tem lugar ali para sentar. Achamos lá o lugar para fazer a solicitação do visto on board. Aí demorou ali meia hora, uns 40 minutos só para chamarem a gente. Só que nisso, daí a gente já pegou ali um formulário, aqueles formulários padrões, e começou a preencher, né? Então, dica, se você cometeu o erro de ir lá para Moçambique, leve uma caneta. Leve uma caneta porque lá não vai ter caneta na área ali, então você vai ter que se virar para achar uma caneta que, como eu já sou um pouco calejado em relação a essa questão de migração, de ir para um país, de outro país, então sempre levo uma caneta, cara. Isso é uma das principais coisas que tem que ter aí com você durante a viagem, tá? Que às vezes a galera quer levar tudo, mas não leva o mais óbvio. Então você vai precisar de caneta para preencher ali o formulário. Tá bom, tá bom. Chegamos lá, daí depois desse tempo de espera, a gente já estava com o formulário preenchidinho, já estava com a reserva ali do hotel na mão, já estava com a cópia da passagem na mão, ou seja, tudo certo ali, sem grandes complicações. Chegamos lá no guichê. A funcionária que nos atendeu era de uma simpatia de um elefante sendo atacado por 50 leões famintos. Mas era a Miss Simpatia do Inferno. É impressionante ali como isso daí chamava atenção, irradiava. Acho que ela tinha, sei lá, raiva de viver. Ela devia ter raiva de existir. Ela gostava de passar isso daí para as outras pessoas. Mas um parênteses, o português dá para entender muito bem, né? Então nós não tivemos nenhum problema ali em relação à compreensão da língua. É um português muito mais puxado para o Portugal, tá? Mas se entende normalmente, não tem nenhum problema assim, então não esquenta a cabeça com isso. Então, cheguei lá, eu e minha esposa, né? Eu do lado aqui, minha esposa do outro lado. Daí eu fui o primeiro a ser atendido. Peguei meu passaporte, dei ali, certo? Dei ali os formulários. E parece que quando você vai entrar em Moçambique, acho que é mais fácil você invadir a área 51, correndo igual o Naruto. Acho que é mais fácil você tentar entrar nos Estados Unidos ali, tentar entrar na NASA, tentar entrar na Lua, sei lá, né, no túmulo lá do Lenin, né, que está na Rússia, do que entrar em Moçambique. É tanta pergunta, mas é tanta pergunta, pergunta onde você vai ficar, né, o que você está fazendo ali, né, então qual que é a sua passagem, mas é tanta pergunta que já começa a dar um desânimo. Você pensa, cara, vocês precisam do turismo. É bom que os turistas venham aqui porque a gente vai fazer a economia rodar aqui, mas só por esse tratamento
você já começa a espantar o turista. Então é tanta coisa, tanta burocracia que já dá vontade de ir embora. De ir embora. Você já toma um chá de canseira, já está cansado por causa da viagem, ainda tomar um chá de canseira ali com aquelas perguntas que não tem nada a ver uma coisa com a outra, você já começa a ficar meio de saco cheio. Tá bom, então ele foi perguntando, ela foi anotando ali, foi preparando o visto com aquela simpatia, que ela estava mais interessada em conversar com a colega que estava ali do lado, né, ao invés de atender a gente. Ela chegou para mim e falou, ó, o visto é US$ 50. Eu falei, tudo bem. Eu posso pagar em Rand, porque eu já tinha o Rand lá, a moeda da África do Sul, já estava comigo também, né? Lembra que eu vim da África do Sul. Ela falou, não. Eu já achei estranho, né? Daí eu joguei um verde, falei, eu posso pagar em Metical, que é a moeda deles. Moeda deles. Ela falou, não. Eu falei, ué. Mas eu já tinha pesquisado isso daí, mas também não quis discutir, porque eu já estava querendo mesmo pagar em dólar, né? Porque eu já tinha dólar mesmo, já ia pagar. Daí minha esposa, ela tirou uma nota de US$ 100 e entregou para mim e eu entreguei para ela. Aí as coisas começaram a ficar meio estranhas, porque ela pegou a nota de US$ 100, olhou e jogou assim de volta pra gente. Eu falei, ué, o que aconteceu? O que aconteceu? Ela falou, essa nota ela não serve. Eu falei, olhei assim, ela falou, ué, mas qual o problema? Não, essa nota, a série dela é de 2009. Então a gente só aceita a nota aqui a partir de 2013, da tal da série de 2013 do dólar para cima. Eu falei, pronto, só faltava essa. Então agora o dinheiro aí ele tem data de validade aqui. Então você só vai aceitar aí nota 2013. Daí você já começa a ficar meio assim. Falei, caramba, né? Os caras dificultam ao máximo, dificultam ao máximo. Daí, sorte que a minha esposa, ela tinha ali uma outra nota, né, de US$ 100, daí ela entregou para mim, daí eu vi ali, entreguei para ela. Daí ela falou, tá, essa nota de US$ 100, essa serve, que a tal da série ali funcionava. Tá bom. Ela pegou essa nota de US$ 100, guardou, daí começou a fazer ali o meu visto, papapá. Terminou o visto ali, eu tirei a foto, beleza, imprimiu, colou no meu passaporte ali, e eu tinha pedido um visto de múltipla entrada, né, justamente por causa daquele lance do Safari. Daí ela falou, não, vou te dar o visto de dupla entrada. Daí você já começa a ficar mais nervoso ainda, né? Mas eu falei, tá bom, né? Daí esse visto aí, porque ele ia funcionar também. Daí ela entregou lá meu passaporte, eu olhei assim, tudo certo ali, eu vi que o nome estava certo, essas coisas, passou. Daí ela começou a fazer o mesmo procedimento com a minha esposa, a mesma enrolação, começou a perguntar um monte de coisa ali, e a gente já mais de saco cheio, né? Daí ela chegou um momento e falou, olha, $50 é o visto. Daí eu cheguei para ela e falei, peraí, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu te dei uma nota de US$ 100, tudo bem? Aí você pegou essa nota de US$ 100, fez o meu visto e não voltou troco. Então esses US$ 100 vale para os dois. É 50 meu e 50 da minha esposa. Aí nesse momento que eu troquei ela mudou da água para o vinho. Ela abriu um sorriso, começou a fazer piadinha, falar, ai, nossa, mas casal, né? Um paga pro outro, olha que bonito, olha que legal. Resumindo, ela queria roubar US$ 50, mas assim, na cara dura. Então, eu nem entrei ainda no país, né, que eu estava ali na zona de imigração, e os caras já tentam te roubar. A corrupção ela já está ali na sua frente. Então foi na cara dura mesmo. Que ela pegou a nota de US$ 100 e o visto custava 50, não falou nada e depois cobrou mais US$ 50 da minha esposa. Aí você já começa a ficar com vontade de voltar, né? Mas já que não dava para voltar ali naquele ponto, então ela fez o visto da minha esposa, mas aí foi, né, aquela cara de pau mesmo, né, fazendo piadinha, falando, ah, que legal que vocês viajam, não sei o que, eu só olhando ali. Daí fez o visto da minha esposa, muito bom, daí passamos ali para
entrar mesmo ali na área de imigração, para você tomar o carimbo no passaporte, aquela coisa toda. Quando a gente passou pela área de imigração mesmo, a gente foi para a região das esteiras para pegar bagagem. E obviamente, depois de toda essa canseira que a gente tomou, só tava eu e minha esposa ali naquele local. Aí só tava as nossas bagagens. E o que você espera de uma área de esteira de bagagem? Que estejam as bagagens, que tenham ali os passageiros, que tenha algum funcionário de uma companhia aérea, né, obviamente, tenha os funcionários do aeroporto e só. Eu já fui para vários aeroportos em vários continentes, aqui na América, na Ásia, na Oceania, na Europa, e o padrão é esse. O padrão é esse. Às vezes o aeroporto é maior, é menor, assim, mas é sempre esse padrão. Muito bom. Então, quando eu passei, né, ali para chegar na área da esteira, eu vi que as minhas malas elas tinham sido retiradas da esteira e tinha uma pessoa do lado da mala, né, que eu vou chamar ele de estranho número 1. Daí eu cheguei assim para esse cara e falei, cara, essa daí é a minha mala, tá bom? Daí ele chegou, não, já tirei aqui para você, eu vou levar ela para você até o táxi. Falei, não, não precisa, não precisa, tá? Obrigado por ter tirado aí, mas pode tirar a mão da minha mala, tchau. Só que o estranho número 1, ele ficou ali no meu ouvido e ficou falando, não, deixa que eu te ajudo, não sei o quê, né? Vamos lá, você precisa de um táxi. Daí eu falei, não, cara, não preciso de um táxi, né? Eu já tenho um transfer aqui do aeroporto, então não preciso de transporte. Obrigado pela sua gentileza, mas tchau, tchau. Então, qual que era essa ideia aí do cara? Ele é um cara X, aleatório, que simplesmente entrou nessa área reservada, que é lá no aeroporto de Maputo é assim, é a zona mesmo, é a zona. Então entrou ali e esses caras eles entram, ficam ali no saguão ali das malas e ficam pegando a mala ali do pessoal para levar para o táxi para quê? Para ganhar uma gorjeta. Então é exatamente isso daí. Então o cara não é de companhia, não é de nada, é um cara da rua. É um cara da rua lá que vai pegar a sua mala e vai tentar levar para o táxi para você dar um dinheiro para ele. Nisso eu já estava olhando o cadeado da mala para ver se ele não mexeu alguma coisa. Pelo menos isso daí ele não mexeu. Aí eu falando, não, cara, não quero ali. E o cara parado. E tem um segurança lá, segurança entre aspas, né? Que se colocasse um poste, eu acho que ele ia defender mais do que o segurança. Fazendo nada ali. E o cara falando, não tem como você dar uma ajuda, não sei o quê, né? Eu chamo um táxi ali, eu não quero. Daí nisso apareceu o estranho número 2. Então esse estranho número 2, ele veio com a mesma história. Ele falou, você não quer uma ajuda ali para pegar um táxi, eu levo sua mala? Eu falei, não. Eu falei, tira a mão da minha mala. Né? Então eu agarrei a minha mala, minha esposa agarrou a mala dela, e a gente foi saindo ali. A gente foi passando ali para ir para a parte externa mesmo, para achar lá o rapaz que estava com o nosso transfer. E os caras seguindo a gente. Né? Então eles estavam na área reservada junto com a gente, não era para eles estarem lá. Foi seguindo ali até a parte externa, né, na região ali do desembarque, e falando, oh, não tem como dar uma ajuda, não sei o que, não sei o que. E os caras colam em você. Né? Então dá vontade de você empurrar os caras, de você ter aquela arminha de choque, né? Porque senão ele não sai. Né? E eu não gosto muito de ser ignorante com as pessoas. Eu sempre tento ser mais gentil e falar, olha, não vai dar, tá bom? Então não dá, desculpa aí, cara, mas os caras insistem. Tanto que chegou até um momento ali durante a viagem, né, mais pra frente, que eu era totalmente ignorante com os caras mesmo, né? Que eu não aguentei mesmo. Mas como era no início, eu ainda não sabia muito bem aí dessa característica deles. E eles pedindo dinheiro. Isso porque eu estava no país há umas 2 horas só. Né? 2 horas e ainda no aeroporto, tá? Por causa de todo aquele problema ali do visto, eles pedindo dinheiro. Então eu achei lá o rapaz do transfer, eu falei, ó, tem como dar, sei lá, uns 10 minutinhos que eu vou ali na casa de câmbio, porque eu preciso trocar o Rand pelo Metical. Aí o cara falou, não, tudo bem, vai lá, né? E eu sempre com a mala na minha mão. Daí o estranho número 1, ele desistiu, né? Ele foi embora. Só que o estranho número 2, ele ficou seguindo a gente. Né? Então eu fui ali na casa de câmbio, né? Que era bem aberta mesmo, troquei ali o dinheiro e o estranho número 2 ali do lado.
aí tá dura. E aí eu tentando fazer ali com a maior discrição possível, né? Escondi o dinheiro assim, mas o cara tava quase em cima, né? Minha esposa fazendo uma cobertura ali para ficar menos visível. Trocamos o dinheiro, daí fui lá em direção à van que ia fazer o transfer pra gente. E o estranho número 2, ele colou na gente. Ele colou na gente e falou, não tem como você dar uma ajuda, não sei o que, né, que eu tenho que alimentar minha família, não sei o que. Eu falei, cara, não, não vai rolar, não vai rolar. E ele lá, e ele lá. E o cara do transfer nem aí também. O cara do transfer ali, ele e um cone, acho que seria a mesma coisa. Acho que o cone seria mais emocionante que ele. Então, eu sempre agarrado na minha mala, minha esposa também sempre agarrada na mala dela ali. A gente colocou a mala ali no porta-mala, fechou, eu fiquei de olho em todos os momentos para ver se não ia acontecer nada. E só depois que o carro ele saiu, que o estranho número 2 realmente desistiu, porque ele ficou na porta até o último momento. E olha só, isso daí fazia o quê? Umas 2h20 que a gente estava em Moçambique, né, em Maputo. E já aconteceu tudo isso daí, de tentarem roubar a gente na imigração, né, de ter uma galera totalmente aleatória e estranha na esteira de bagagem, sendo que não era para ter, e dos caras colarem em você mesmo e ficar pedindo dinheiro toda hora. Né? Então imagina o que a gente passou em 5 dias na cidade. Na verdade foram 4 dias inteiros assim, mas foi difícil, foi difícil. Então em um próximo vídeo aí eu continuo essa história, tá bom? Senão vai ficar um vídeo muito longo, né? Mas é assim, eu tô relatando aqui a minha experiência. Eu não sei se você já foi para Moçambique, se você tem vontade de conhecer o país, se você já teve uma boa experiência lá, então comenta aí, né? Comenta aí, né? Vamos trocar uma ideia, porque às vezes eu posso ter tido azar, né? Então às vezes você foi para lá e a sua viagem foi maravilhosa, pô, que legal, mas no meu caso aí, acho que foi horrível aí por várias coisas que aconteceram, que obviamente eu vou aqui compartilhar com vocês, né? Porque essa é a ideia, né? Já que eu pego um monte de informação útil para as minhas viagens, eu quero também passar várias informações aí das viagens que eu faço aí para vocês, tá bom? Então, gente, não esquece aí de seguir o nosso canal, de curtir esse vídeo, de compartilhar, de comentar e em breve aí eu continuo essa história aí dessa minha aventura em Moçambique, tá bom? Tranquilo? Então, falou e até mais.